Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Zanola, eu venho da área da economia, sou do mercado financeiro entre idas e vidas por volta de 10 anos aí. Participei de algumas competições na área de investimento, tive bons resultados e é uma da minha paixão, é investimentos, e hoje eu atuo no mercado financeiro, né, na área de investimentos. Aqui, né, ao meu lado está meu amigo Bruno, depois ele vai te apresentar, mas eu gostaria de explicar para você do que se trata isso, né? O Bruno e eu, a gente vem da graduação da economia da UFSC e a gente sempre trocou ideia sobre economia desde a época da graduação e a gente seguiu o Bruno. Então, quando a gente tem um fato que é relevante em termos de dar preço nos mercados, em termos de mudar a política, mudar a questão social, eu e o Bruno a gente sempre troca uma figurinha, né? Então aqui eu estou brincando com o Bruno, falando que tem 3 pessoas nessa conversa, que é eu, Bruno e você. Então é um convite de vocês para participar de uma conversa entre a gente aqui, tá? Meu nome é Bruno, eu sou economista, eu sou doutorando em Relações Internacionais, analista de política internacional, e a gente aqui escolheu para fazer esse bate-papo, né, uma coisa que deixou a gente bastante surpreso e com vontade de analisar, porque tem muitos elementos interessantes, que é o discurso do Biden do State of Union. E ele começa lá falando, primeira coisa, né, e não é uma coisa muito normal, que é falar de guerra na Ucrânia, né, e falar do que os Estados Unidos vê, qual que é a importância dele nesse conflito. Ficou claro ali que ele não quer mandar exército estadunidense para lá, e também a OTAN não vai fazer, e também que as sanções em cima da Rússia vão ser pesadíssimas, né, já estão sendo, né, uma caça aos oligarcas russos, uma caça a investimentos russos no mundo inteiro, e é uma questão que é interessante, né? Porque a Rússia ela fez esse ataque à Ucrânia por se considerar ameaçada, mas agora o mundo inteiro ele se une e tenta dar uma resposta organizada, mas sem se colocar frontalmente, sem colocar exército, sem colocar o poderio militar de encontro à Rússia, porque sabe que é uma potência nuclear, na verdade, e representa também um perigo, né? Ninguém sabe exatamente o que o Putin vai fazer, e por isso tem uma reticência no caminho. Mas, além disso, tem muitas coisas aí que o State of Union traz, que tem a ver com os rumos que os Estados Unidos pretende tomar no mundo, né? Uma das primeiras coisas que a gente ouviu ali, né, foi em relação ao caráter dos Estados Unidos e ao papel dos Estados Unidos no mundo. Eu não sei quais pontos que tu vê mais interessantes, assim, eu vi alguns, né? E qual que tu acha que a gente podia destacar assim, de mais de diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Então, em relação ao discurso, né, do State of Union, lembrando que eu acho que fica evidente que é uma resposta direta e enérgica em relação à atitude da Rússia. E o que chama a atenção, assim, no discurso, Bruno, é você pegar, por exemplo, um discurso longo, um discurso de 1 hora, um discurso amplamente aplaudido por parte dos democratas e dos republicanos, e dos quais 10 minutos foi destinado à questão da Ucrânia por parte do Biden, na fala dele. Os outros 50 minutos do discurso diziam respeito à China, top, em relação à questão da competitividade da economia americana e o ganho de competitividade da economia chinesa frente à americana, e também em relação à situação em que se encontra a economia americana. A economia americana, se nós achamos que a nossa sociedade hoje é uma sociedade rachada, de briga entre A e B, vermelho e azul, a sociedade americana é muito maior. A sociedade americana hoje, ela passa porque a gente fala, né, academicamente, de desgraçamento do tecido social, né, que é o quê? Eu acho que para tentar ilustrar um pouquinho aí para o convidado, para quem está ouvindo a gente falar, é o seguinte: eu acho que todo mundo tem uma ideia do que foi o American Way of Life para o americano, né? Eu acho que foi contado, contado uma história que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial e que aquela é um país heróico, né? É um país que depois teve a União Soviética como rival, né? Esse foi um certo questionamento em relação à questão do status quo americano, da liderança americana, mas com o desmantelamento da União Soviética por questões de queda de produtividade, problemas democráticos, né, eles surfaram aí, eles
tiveram ainda um período de liderança inquestionável, né? Então, quando a gente fala de esgarçamento do tecido social, a gente está falando de uma perda, né? Uma perda dessa questão de não só da liderança, do monopólio de liderança econômico, político e bélico, mas também um caráter sociológico, cultural, né? Então você pega uma sociedade completamente é um termo inadequado, mas muito desigual, né? Embora seja rica, é muito desigual, e essa desigualdade ela ganha contornos culturais, étnicos lá. E a gente vê uma certa rachadura naquele American Way of Life. Então é nesse contexto que eu coloco, né, o esgarçamento do tecido social, né, e aonde que é o elemento que toca, né, em relação à China, o financiamento, né, a condição para que tenha um equilíbrio, uma paz, né, social sem problemas, a princípio é econômico. Então, a partir do momento que a China vai ganhando mercados, é a maior exportadora, é a maior importadora, ganha competitividade, tira cadeias de valor do território americano. As empresas americanas multinacionalizadas colocam essa cadeia lá na economia chinesa para ganhar produtividade, para diminuir o custo de produção, para ganhar dos outros players do mercado de outros países. Você tem uma queda da qualidade de trabalho americano, e aqui retoma a questão do discurso do Biden, né? Um discurso de 1 hora, 10 minutos foi ele falando o apoio dele à Ucrânia, né, as questões que você trouxe. Os outros 50 foram as questões de desigualdade da economia americana, a queda de competitividade da economia americana e um rival numa altura muito maior do que a Rússia, que é a China, que nas palavras do Xi Jinping, ele colocou que em 2025 seria o país mais competitivo do mundo. É interessante, então, né? É interessante, e é um contexto geopolítico delicadíssimo, né? Então, assim, eu coloco aqui de novo, né? O Bruno vem das áreas o Bruno tem a graduação em economia, mestrado em RI, dando aula na área de relações internacionais. A gente faz um bate-bola aqui na área de economia e mercado financeiro e na área de relações internacionais e geopolítica. É curioso que acho que nunca a política teve tanta importância para fazer análise para o mercado financeiro, e o mercado financeiro também nos dá tantas respostas para questões que estão aí, né, vivas na sociedade, e problemas que a gente está vivendo, né. Eu queria destacar aqui também, em relação ao discurso do Biden, que tem coisas ali, pontos, né, importantes que ele tocou, digamos assim, se a gente for elencar em tópicos, né, ele começa a falar, tópicos assim, né, tipo bullet points, vai falar muito em relação à necessidade de voltar a gerar emprego na economia estadunidense, de retomar o investimento, que tem a ver com o que você falou do tecido social, que é uma coisa interessante, né? Que a gente pensar que esse discurso também ele é uma declaração de que os Estados Unidos quer mudar o seu status, né? E essas medidas econômicas, né, que eu falei, geração de renda, investimento, tem a ver com isso, e a reapropriação das cadeias produtivas. Não sei o que você achou, mas quando ele chamou o Pat Gelsinger, que é o CEO da Intel, eu lembrei, né, desses papos que a gente tem em relação à China e os semicondutores e a liderança tecnológica. O que você acha em relação ao papel da China de tecnologia e os Estados Unidos e como isso vai se desdobrar para os Estados Unidos e para a economia dos Estados Unidos, né? Acho que é importante a gente olhar para isso, né, porque tem custos envolvidos aí nessa transição. E eles vão se mostrar aí nos próximos anos, né? Sim. Como legal, é um discurso dividido em 3 partes, né? A primeira parte diz respeito ao conflito, né, envolvendo Rússia e Ucrânia. Essa é um discurso muito forte do Biden em relação muito forte depois do Putin em relação aos Estados Unidos. Eu não sei para quem assistiu, o presidente Putin fez um discurso muito agressivo em relação aos Estados Unidos. E é importante identificar que essa primeira parte do discurso dele, ele está ali e começa assim, para quem assistiu, trazendo ânimo para os democratas republicanos e tentando ressaltar que ele quer ser de novo nas palavras. Colocando aqui um elemento do Trump, né? America Great Again,
é a questão da competitividade, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte, e aí já é o elemento que você traz, que são as políticas, né? E ele prometeu muita coisa lá dentro. Então, você trouxe aí o elemento da tecnologia, né? Pô, primeiro fator que ele falou, infraestrutura. Dentro da infraestrutura está essa questão do 5G, né, da tecnologia, que é o estado da arte em termos tecnológicos, é a questão da robótica, da ciência de dados, da biotecnologia, e tudo isso é possibilitado com uma internet muito rápida para propiciar cálculos, né? Então, ele estrategicamente ele vai dar um incentivo muito grande para as empresas de tecnologia da informação. Ele trouxe aí nas palavras que colocou o presidente da Intel lá e falou isso quantitativamente. Ele falou que inicialmente previa-se um investimento de 2 bilhões de dólares, mas ele está multiplicando por 50 vezes. Ele quer fazer os Estados Unidos ser o país de ponta em termos tecnológicos, e isso reflete em quê? Isso aqui é dentro de uma área de infraestrutura, essa área de tecnologia da informação, vendo ela como infraestrutura, reflete em subsídio para as empresas, reflete em repasse de recursos, reflete em pesquisa e desenvolvimento por parte do Estado, reflete em cursos. Então, a segunda parte do discurso, ela tem esse elemento, assim, e tem um denominador comum, que é a competitividade. Sempre olhando entendendo que essa ameaça de nível de renda, esses problemas em relação à queda de nível de renda e desigualdade que estão gerando atritos sociais ali, a competitividade é o que implica. Então, ele está tentando dar um salto de competitividade. Esse elemento que você trouxe aí da tecnologia isso, a gente sabe que em termos de produtividade ela propõe saltos, né? Além de infraestrutura com recorte em tecnologia, nesse campo aqui do tecido social esgarçado, ele vai tentar aumentar o salário real do americano. Assim, nesse sentido de salário real, ele fala um pouco de controle de preços, né? No sentido de intervenção em mercados mesmo, né? Pô, o que você acha disso, né? E acho que você trouxe digamos, o operacional da coisa e tem a ver com os custos, né? Que a gente sabe que vai ter. Não é difícil a gente olhar para uma tentativa de guinada que os Estados Unidos quer dar e não pensar que isso vai ser extremamente custoso, né? Esse histórico aí dos Estados Unidos deslocando sua produção e fragmentando ela, espalhando ela pelo mundo, mas principalmente na Ásia e principalmente na China, né? Que hoje é grande concorrente dos Estados Unidos, fez com que a mão de obra dentro dos Estados Unidos ela ficasse, acho que duas coisas, né? Primeiro, desespecializada ou sem capacidade de acompanhar processos, porque eles não estavam mais lá. E segundo, que ela caiu, né, no nível de salário. O salário hoje nos Estados Unidos ele é muito menor do que já esteve em algumas décadas. E isso faz com que esse é um dos elementos que explica esse termo que você trouxe aí, essa categoria, né, que é o esgarçamento do tecido social. Não tem coesão, né, porque não tem saúde financeira, as pessoas não têm capacidade de se autodeterminar e fazer suas compras, e se não for se endividando enormemente, né, que isso também é um outro problema lá. Então, o custo, acho que o primeiro que me vem à cabeça, assim, é a questão de fazer esses elos voltarem e lidar com uma mão de obra que não está capacitada e que pode custar mais caro em termos de produtividade do que uma mão de obra que já está acostumada, já está incorporada nesse ambiente, né, de cadeias globais de valor. E outro é em relação à oferta, né, porque se tem toda uma cadeia totalmente espraiada pelo mundo, é natural a gente pensar que para você redirecionar isso para os Estados Unidos, que é isso que eles querem fazer, vai ter um custo, né, de logística, vai ter um custo de tempo de rearranjar tudo isso e trazer de volta para essa, digamos assim, para esse ambiente estadunidense e para essa coisa nova que eles querem criar em termos de dinâmica industrial, né? Então é custoso. E no mundo, né, que isso aí a gente ainda vai falar mais aqui nessa conversa, que no mundo em que os preços de energia e preços de commodities aumentam, né? A commodity tem a volatilidade dela, né? Mas o preço de energia é um preço que, na minha visão, tende a subir, porque existe uma transição energética aí em voga, né? E ela vai ser custosa, assim. Não sei o que você acha em relação a esses pontos que eu trouxe, né? Uhum. Em relação à energia elétrica, né? Eu acho assim, acho que a gente tem que sentar e discutir assim, mais a fundo em relação ao preço da energia. Porque a gente está vendo hoje
né, em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia, é uma alta expressiva em termos de petróleo, né? O petróleo bateu $115 um barril, né? E meses atrás estava $70 e era questionável se iria para cima. E nesse sentido, né, aqui é um problema muito grande, né? Porque, em que sentido? Aqui é complexa a coisa. Por que é grande? Porque ele está falando de uma emissão de dívida, né? Ele está falando de um protecionismo, ou seja, ele vai fechar a economia, ele vai olhar para o mercado interno dele, ele não vai olhar tanto para o mercado externo, e ele vai se financiar. Isso daqui vai ser através de emissão de dívida num cenário de alta de preços de commodity, alta de preços de petróleo, aí em especial dentro das commodities. Então vai dificultar, vai ser custosa essa segunda parte do discurso dele de executar, que é a parte das políticas que ele está desenhando. Verdade. Né? O que ele coloca? O discurso dele, ele vai desde para resolver os problemas mais básicos e simples, e para quem viu, ele vai dos problemas mais complexos, assim, até, né, e queira Deus que consiga, né? Mas assim, para vocês visualizarem, ele chegou até a falar para a cura do câncer, né? Desenvolver coisas nesse sentido. E aqui tem ainda o elemento do ânimo mesmo, né, para o povo americano. Você vê que realmente eles sentiram a questão da Rússia, o americano sentiu. E o que em termos de energia, Bruno, aqui, voltando para o tema que você trouxe, tá? Né, ele fala de sair, né, um pouco do combustível fóssil e ir para outras matrizes. Então, nesse sentido, ele falou dos carros elétricos. Daí ele evidenciou as empresas do setor de carro elétrico, assim como ele evidenciou a Intel. Ele falou que ele vai dar incentivos para desenvolver isso daqui por causa de uma questão climática. Nesse sentido que eu coloquei a questão da cura do câncer. Veja, ele está olhando para todos os problemas da sociedade e justificando para o mundo que eles vão buscar resolver para trazer de novo aquela questão que os Estados Unidos é capaz de resolver os problemas do mundo. Né? E aí resolvem boa parte deles, criam outros. É nesse sentido político, né? E para além da questão da energia, e aqui já encaminhando para um segundo momento, entendendo o discurso, entendendo a nossa apresentação por 3 partes, que é a questão do conflito, as políticas, e aqui o resultado. Será que isso vai dar resultado? Né? Então, a meu juízo, né, aqui é um prognóstico, né, uma previsão, uma análise do todo. Né? Eu avalio a questão por 2 perspectivas. Uma perspectiva que é uma ótica de demanda de curto prazo e uma perspectiva de longo prazo por uma ótica de oferta. Tá? Em que sentido? Tá? Pela ótica de demanda de curto prazo, como é que isso se dá? Ele está tentando aumentar salário, não reduzir lucro de empresas, porque o lucro é um incentivo para elas investir, não aumentar tributo, mas ele quer emitir uma dívida pública e tirando as cadeias de lá, aumentando o protecionismo para defender setores estratégicos, dando incentivo para esses setores para que se desenvolva, ou seja, tudo que faz com que não dê certo o plano. Não dê certo. Né? Por quê? Porque no sentido de demanda, ele vai aumentar salário, ou seja, vai pressionar a lucratividade das empresas. Então, as empresas vão sair daquele território e vão para cá. Que lá elas estão lá porque elas produzem um produto mais barato. O produto que é produzido na China compete evidentemente grande do produto japonês que é produzido no Japão, produto americano. Uhum. Então quer repatriar, isso seria capaz de baratear esse produto, mas vai ser feito com a dívida pública no cenário de alta inflação. Né? Então, assim, o que eu vejo, por uma perspectiva de demanda de curto prazo, ele vai emitir uma dívida e isso vai gerar um grande crescimento econômico. Mas se vai ser capaz de atingir taxas de ganho de produtividade que vem atingindo a economia chinesa nos últimos anos, que é maior que os Estados Unidos, né? E se vai ser capaz de se distanciar em termos de PIB absoluto, em termos de China, eu acho que isso apenas no curto prazo. Né? Eu acho que a longo prazo, tá? A longo prazo, os fatores, a gente pode olhar para o seguinte parâmetro. Quantidade de trabalhadores, e aqui a população da China é uma população de 1,3 bilhões de pessoas, das quais 50 no campo, ele já tem o segundo maior PIB. A economia americana tem 300 milhões de pessoas, tá? Isso é um fator de produção.
o outro fator é o capital. Aqui é capital, maquinário, equipamento. E por último é capital humano, tecnologia, conhecimento. Então, para comprar equipamento você precisa de recursos, né? A gente está falando de uma sociedade que tem um grau de acúmulo de capital, que é a sociedade chinesa, tem a capacidade de poupança muito grande por parte das famílias, tem a capacidade de poupança por parte do Estado, tem uma inflação controlada, né? Então tem capacidade de poupança e investimento por parte pública. Na economia americana, vai ter pelo aspecto público, mas pelo aspecto privado, eu acredito que isso só se o público for capaz de gerar uma grande atratividade a ponto do privado ir atrás. Mas eu diria que capacidade de investimento, a China tem, mas não tem como os Estados Unidos, mas tem. E tem uma forma mais consistente. Tá? E também o caráter político lá, antidemocrático, embora não esteja um tecido social esgarçado lá, é mais controlado. Mais coesão lá, né? Mais coesão social. Né? Então, não tem os problemas que pode enfrentar socialmente aqui. Né? E o último elemento da tecnologia, os chineses, isso brilhantemente eles executaram nos últimos 25 anos. Né? A condição para que fossem colocados os parques fabrios na China, automotivo, telecomunicação, computador, era para ter uma transferência tecnológica, e foi feito. Hoje os carros chineses estão aí no mercado, os computadores chineses estão aí, não é de ponta, mas se a gente olhar para o passado, o japonês passou pelo mesmo, nos anos 80, pelo mesmo caminho, que era o quê? Primeiramente era barato e era ruim, depois virou algo competitivo. Então, eu acho que, logicamente, a China ela faz um catching up em termos tecnológicos e chega perto do nível máximo de conhecimento da sociedade. Então, num cenário que pode se financiar externamente e tem uma população que, em caso de China, é 1,3 bilhões de pessoas, do lado da Índia, que pode ser um mercado enorme, que tem 1,7. Só os dois países são responsáveis por 40% da população. Eu acho que aquela região, a região do leste asiático, ela vai ser a primeira região em termos de liderança geopolítica. Tá? Então, eu acho assim, no curto prazo, os Estados Unidos pode crescer, pode puxar o Brasil, pode dar uma dinâmica para o mundo. Mas a longo, cara, o problema vai perpassar o governo do Biden, mas a longo a questão é muito um buraco mais embaixo para enfrentar o leste asiático. Né? Pois é, meu prognóstico aí, ele tá bem alinhado contigo, né? Até porque a gente já conversa bastante sobre isso, e quando saiu o State of Union, a gente já trocou fichinha, né? E pensou em conversar mais seriamente, né? Mas acho que as impressões são essas. Né? O que eu vi do Biden é que ele tentou imprimir uma espécie de New Deal 2.0, né? Uma intervenção tal qual houve dos Estados Unidos depois da crise de 29, fazer com que a sociedade mudasse, com políticas de investimento pesadíssimas. Né? Só que a gente está falando do século XXI, de tecnologia de informação, de um mundo que, apesar de estar abandonando a globalização, ele é globalizado. Né? A globalização em termos de deslocamento de mercado, de tecnologia, agora parece que está tudo se voltando mais para os estados e para as nações. Né? De alguma forma, a gente não pode afirmar que seja um nacionalismo, né? Tal qual a gente viu, né? no final do século, início do século XX, né? Mas ele é um movimento interessante, né? E o Biden coloca questões lá, falar do sistema de saúde americano, né, que eles querem popularizar. Falou também, além de falar que você trouxe do câncer, ele fala lá do problema com os opiáceos e traz questões assim que estão afligindo o americano médio, né? Porque ele quer, como você bem falou, dar um sentido de unidade, dar um sentido de esperança para o futuro. Que eu acredito que sim, dentro dos Estados Unidos, a população tem medo da China, certo? Uns mais medo, outros menos, né? Mas tem do que os Estados Unidos pode vir a ser, e a China está no noticiário e fazendo tecnologias e se aliando com a Rússia e um monte de coisa acontecendo. Isso gera uma certa insatisfação, uma insegurança, na verdade, né? Essa aqui é a melhor palavra. Todas essas políticas que eles querem fazer para tentar competir e estar pau a pau com a China, nos setores onde ela tem se especializado mais, que é o tecnológico. Ela tem muitos setores com produtos de qualidade, outros menos, que nem você falou, que não chegam perto dos Estados Unidos, da Europa. Que a Europa também tem cadeias produtivas lá bastante consolidadas e de altíssima qualidade. Né? Então, meu prognóstico, né, e a minha visão em relação a isso é que também acho que vai ser difícil, né?
A China ela vem num momento muito grande, apesar da Covid, e a tendência é que eles continuem, né? Os Estados Unidos vai ter que patinar muito e acelerar muito essas mudanças para se igualar e chegar num nível parecido com que a China está. E a China não vai ficar parada esperando os Estados Unidos estacionado ao lado dela. Ela também vai tomar suas iniciativas, né? E assim, a gente olhando para esse cenário mais macro, a gente tem que pensar assim, o que pode acontecer pelo menos no curto prazo, assim, no mundo, para os Estados Unidos e para o mundo e para o Brasil. O que você, do mercado aí, das análises, pensa em relação a isso? Legal. Assim, acho que cabe aqui, né, o disclaimer, né? Isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Eu não posso fazer isso. São os nossos achos, né? Aqui é achismo puro, tá? Nesse sentido, tá? Dito isto, tá? Eu acho assim, as commodities já estão subindo muito. Sempre há uma proteção para a inflação, as commodities, né? Investir em commodities. Então a gente vê subindo muito. Então fundos que investem em commodities, empresas de setores de commodities estão subindo muito, né? E em razão disso também é o câmbio se apreciando. E aqui, né, o real se aprecia por dois motivos. Acho que o primeiro deles foi a atuação do Banco Central, que eu acho que não vou fazer um juízo de valor se foi bom ou se foi ruim aqui, acho que não cabe, tá? Mas o que a gente viu? A gente viu uma forte inflação em termos de Brasil, né, no ano de 2021, e o Banco Central saiu aumentando os juros, botando no patamar acima da inflação, para baixar essa inflação. E isso fez o Brasil ter uma taxa de juros real mais alta do mundo e apreciar a moeda. Então você tem dois fatores hoje que apreciam a moeda. A alta de commodities, e no Brasil um país, infelizmente ou felizmente, né, agro exportador, setor primário, minério, siderurgia, agrícola, e esse é um fator que faz o câmbio apreciar muito, né? Assim como a taxa de juros real. Então, em termos de moeda, no curto prazo, a gente vê um fortalecimento do real, né, frente ao dólar, e uma permanência dele aqui, com possibilidade de ainda cair mais. Lembrando, hoje, na data de hoje, ele estava 5,25, né, e caindo. Tá? Lembrando que ele chegou a bater 6 aí, como um reflexo do Covid, demonstrando o quão frágil estava a situação da economia brasileira. Fez todo mundo correr para o dólar. Né? Voltando para cá agora em razão desses dois fatores. Né? Ainda dos mercados, no preço das commodities, já foi dito altas do mercado, a bolsa como um todo, aqui, uma situação delicada. Eu acho que a bolsa sobe por 30% dela é commodities, mas quando a gente vai para outros setores, como indústria, aí é uma situação delicada, que é uma taxa de juros muito alta, como é que você vai usar o Estado, que eles estão usando lá para fazer investimento público. Então, é delicado. Talvez, no cenário de alta de preços de commodities, a gente tenha, por parte das empresas brasileiras, um aumento de receita, a gente tenha um maior nível de tributação, a gente tem um fortalecimento da moeda, né, a gente tem um aumento do salário real, a gente tem um espaço aí em termos de tributo e financiamento do Estado para atuação de políticas, né? Então, no curto prazo, isso vai ser, acredito que seja bom para o Brasil, né? Essa alta aí, em termos de reflexo dessa alta em termos de commodities. Só que, no entanto, né, são setores que são intensivos em capital, né? O setor agrícola é uma máquina que faz o trabalho, não é intensivo em trabalho. Então, a política pública ela vai tentar ir para resolver o problema de desemprego, de precariedade de trabalho, né, e de desigualdade. É uma situação delicada em termos de Brasil. Então, eu acho que, em termos de mercado, alguns setores só são interessantes. Então, o setor primário, né, talvez indústrias pontualmente. E a renda fixa, a alta renda fixa que a gente tem aí é muito, muito alta a taxa, né? E aí eu vou reforçar o disclaimer, isso daqui não é uma recomendação de investimento, eu não posso falar isso, é uma análise mais dos preços mesmo, no sentido econômico, tá? Para onde a coisa E você, Bruno? Para onde? Eu tô alinhado contigo, acho que a gente está vendo aí no setor de commodities no mundo, é esperado em termos de guerra, mas assim, ele sinaliza já que isso vai exercer uma pressão em preços, não só para o Brasil, mas para outras economias no mundo inteiro. E o Brasil, obviamente, ele vai poder se beneficiar. O problema é que, como o dólar tem subido, né, e esse é outro ponto importante, né, a valorização do dólar
entre a cesta de moedas lá que se compara o dólar é visível, e se por um lado isso pode ser um ganho cambial para quem exporta grãos e commodities em geral, isso se traduz em inflação para aqui, para o Brasil, né? E o remédio para a inflação ele tem um limite em termos de atuação do Banco Central. O Banco Central pode até um ponto, né, se ele não quiser prejudicar demais os pipelines, né, o circuito do dinheiro no Brasil. Se aumentar demais, ele vai provocar uma atração muito grande de capital vindo para cá para investir atrás desse retorno maior que a taxa de juros que vai trazer. Então, acho que também a gente pode esperar no futuro, tá aí, mais para médio prazo, que o investimento do governo seja incentivado para lidar com essas questões realmente de emprego de baixa qualidade, de desemprego que o Brasil sofre, né? E em mundo que a gente está vendo é isso, né? Quando estoura a guerra, preços como de ouro e alguns metais eles sobem, mas são ativos de segurança, né? Não dá para esperar diferente. Mas em relação ao que vai acontecer para o mundo, é difícil a gente cravar qualquer coisa, né? O que a gente está vendo é que as placas tectônicas aí do mundo elas estão se movendo, e por agora que a gente pode falar é desses preços assim que eles estão traçando uma linha assim de definição sobre o comportamento deles, que está baseado no que está acontecendo no mundo hoje, né? Legal. Então, Brunão, o que acontece, né? A gente vê um ataque de Rússia e Ucrânia, a gente vê a reação do Biden quando ele fala para o Congresso e fala para os republicanos e para os democratas e fala de uma forma enérgica para a sociedade americana, ele ficar 50 minutos falando sobre essas questões que a gente tratou aqui. Então não é estranho, pessoal, para vocês, não pode ser estranha essa discussão. Eu acredito que os fenômenos que a gente verá no futuro serão reflexo dessa conversa aqui. Vocês vão encontrar, né? A questão da China, eu vejo que a China tem que praticar um soft power, que ela não pode entrar em qualquer atrito com Rússia, ou com Estados Unidos, ou com a União Europeia, aliados, porque o jogo está a favor dela. Eu vejo que a China ela acabou tomando posturas erráticas em junho do ano passado, que foi uma intervenção no preço dos commodities, e ela sofreu uma retaliação, né, por parte do preço dos mercados, e caíram as commodities do mundo inteiro. Vários fundos internacionais venderam China, e isso deixou claro que mostra um certo amadorismo se eles querem liderar o mundo, agir dessa forma. Eles têm que deixar o mercado flutuar, se eles querem um dia ser liderança, né? Então eu vi ali, para mim, a partir de junho, isso ficou claro para mim, a análise chegou para mim em setembro, outubro, que era o quê? Olha, esses caras ainda não estão preparados para tal. Então, mas é nesse contexto, assim, que a gente coloca a discussão um pouco do discurso do Biden em resposta ao ataque da Rússia para a Ucrânia, que ele traz essa questão da competitividade americana e todo esse elemento geopolítico envolvendo China também, né? O que a gente vai esperar, que a gente pode esperar da China é que ela vai ter que exercer algum papel aí nesse mundo que está em transformação. Tem um espaço aberto que ela vai tentar ocupar. Isso acho que é sem dúvida, né? E vamos ver que tipo de espaço ela quer ocupar e a forma como ela vai fazer, né? Ela existe uma economia bastante centralizada, né, e planificada por lá, e muitas coisas já são decididas anteriormente, porém existe uma certa maleabilidade institucional para lidar com o novo, né? E o novo está agora, está aqui acontecendo nesse momento, e a gente vai ver o que eles vão fazer, né? Mas acho que é isso, né? Acho que a gente vai encerrando por aqui mesmo. Foi uma conversa bastante proveitosa, conseguimos falar de temas aí variados e com profundidade analítica muito grande. Vamos esperar o que vai acontecer, e de acordo com o que acontecer a gente vai batendo mais papos que nem esse aqui. Bom, é isso aí. Eu agradeço aí a presença aí de quem participou, tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.